Às vezes, o que mais buscamos não é necessariamente o que precisamos. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, na voz de Renata Santos. Muitas vezes, o que pedimos a Deus não é realmente o que precisamos. Vemos isso na história da mulher com a questão do fluxo de sangue em Marcos 5. Ela veio a Jesus em busca de cura e percebeu que, na verdade, precisava de muito mais. Vamos nos juntar a Nancy e ouvir como Jesus curou essa mulher de dentro para fora. Uma das minhas parceiras de oração é uma mulher no Texas chamada Karen, que tive o prazer de conversar apenas algumas vezes. Ela passou por algumas experiências muito decepcionantes na vida, muitos problemas na família, com os filhos, com os genros, com os pais. Ao longo do tempo, ela se tornou uma mulher profundamente zangada e amarga. Ela conta a história de como chegou ao ponto em que estava praticamente em estado vegetativo. Ela apenas se sentava no sofá e ligava a televisão, mal conseguindo funcionar por causa da amargura, raiva e ressentimento em relação às circunstâncias da vida. Há vários anos, uma irmã, que se preocupava com a condição espiritual daquela mulher, a incentivou a ir a uma das conferências do Aviva Nossos Corações. As duas dirigiram por horas até chegarem à conferência. Eu não soube dessa história até muito tempo depois. Quando conheci a Karen, algum tempo depois, descobri que durante aquela conferência, em um determinado momento, algo que foi falado, não tanto por mim, mas que Deus comunicou ao seu coração, foi utilizado por Deus para abrir o coração dela, revelando que a questão principal era a resposta dela a essas questões. Ela respondeu com humildade, aceitando pela fé o que Deus queria realizar em sua vida. Declarou: sim, Senhor, aceito o amor de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, para tratar os meus problemas. Num momento, Deus a libertou. Ela continua no processo de deixar Deus descascar as camadas de sua vida, um pouco como fazemos com uma cebola. Ela está vendo que há mais lá dentro que precisa ser tratado do que o que ela havia identificado naquela conferência. Mas a transformação foi dramática. Sempre que penso sobre a mulher que conhecemos em Marcos, no capítulo 5, penso na Karen, como uma ilustração dessa mulher nos dias de hoje. Temos falado sobre aquela mulher que por 12 anos teve um problema de hemorragia, um fluxo de sangue. Ela era cerimonialmente impura, ela foi rejeitada, mas ela teve a coragem e a fé de se misturar naquela multidão que estava se apertando em Jesus, dizendo: se eu apenas tocar a orla de suas vestes, eu sei que ficarei curada. Ela estendeu a mão e o tocou. Vimos que imediatamente ela experimentou o poder de Jesus fluindo em seu corpo e a libertando dessa doença incurável, de maneira muito semelhante ao poder de Cristo que flui para muitas de nós, nos libertando de anos de escravidão ao pecado. O pecado é uma doença incurável. Somente o poder de Cristo, somente pela fé nele, podemos ser libertas desse pecado. Bem, Jesus olhou ao redor e perguntou quem o havia tocado. Vimos no último episódio que Jesus fez essa mulher se apresentar e se identificar e contar o que havia acontecido para que ela confessasse publicamente o que ele havia feito por ela. Em seguida, vemos no versículo 34 que Jesus, depois que ela lhe contou toda a verdade, ele a envolveu em uma conversa. Vemos que ele queria um relacionamento com ela. Ele disse a ela: filha, pelo que sabemos, essa é a única vez que Jesus já se dirigiu a uma mulher com essa palavra. Você consegue imaginar como essa mulher, que havia sido rejeitada e isolada de toda comunhão por 12 anos, como ela deve ter se sentido quando não apenas o poder dele foi liberado para curá-la, mas quando depois ele a identificou? Tremendo e com medo como ela estava? Ele ouviu a história dela.
Em seguida, a resposta dele foi: filha, filha. O que ele está dizendo? Eu quero um relacionamento com você. Eu acho que isso tinha que ser muito mais importante para ela em relação às questões mais profundas do seu coração do que se livrar daquela doença física. De que adianta estar fisicamente bem se o seu coração está doente, se você está desvinculada de relacionamentos, se está desvinculada de um relacionamento com Deus? Jesus sabia que a necessidade mais profunda do coração dela era ser reconciliada com Deus, de quem ela havia sido afastada, não por causa da sua questão física, mas por causa do seu pecado. O pecado nos separa de Deus. Jesus estava se aproximando dela como ela havia se aproximado dele, com fé. Ele estava dizendo: eu quero ter um relacionamento com você. Ela não recebeu essa garantia de que agora era filha de Deus até que tivesse feito essa confissão pública. Acho que, às vezes, uma das razões pelas quais muitas mulheres lutam com dúvidas sobre sua salvação, existem diferentes razões, é claro, mas uma delas é que elas nunca estiveram dispostas a confessar publicamente Cristo como Senhor, como essa mulher fez. Uma vez desconectada, desvinculada, agora ela tinha uma família. Agora ela tinha alguém que estava conectado à sua vida. Quando você vem a Jesus, não é apenas porque Ele quer curá-la de seus sintomas. Ele quer um relacionamento familiar, contínuo com você. Jesus disse a ela em seguida no versículo 34, filha, a tua fé te curou. A cura estava completa. A tua fé te tornou inteira. Essa palavra inteira é a mesma palavra grega no texto original, que é traduzida em outros lugares como salvar. A tua fé te salvou. Normalmente, essa palavra no Novo Testamento é usada para ser salvo do pecado. O uso de Jesus dessa palavra sugere que a fé dessa mulher levou não apenas à sua cura física, mas, muito mais importante, à sua salvação espiritual. Essa era a sua maior necessidade. A fonte de sangue não era tão significativa quanto a fonte de pecado em sua vida, que precisava ser tratada. A imagem aqui é de um Messias, um Salvador, que derramou o seu sangue para que ela não tivesse que derramar o dela e para que nós não tivéssemos que derramar os nossos. Ele estava disposto a ser contaminado por essa mulher impura para que ela pudesse ser salva. Ele está disposto a arriscar-se, eu posso dizer assim, que nossas vidas contaminadas e impuras o toquem pela fé, para que Ele possa estender a sua integridade e a sua totalidade aos nossos corações. Em certo sentido, não foi a fé dela que a curou. Foi o objeto de sua fé. A cura veio de Jesus. O valor da fé está sempre em seu objeto. Foi o poder de Jesus que a curou. Depois, Jesus diz a ela: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Por que ele teria dito isso a essa mulher, a quem ele havia acabado de curar? Fique livre do seu sofrimento. Acredito que este seja um comentário muito importante por parte de Jesus e um que também precisamos ouvir. Ele está dizendo: eu te curei dessa doença física, mas agora quero que você vá e viva como uma mulher saudável. Ele está dizendo a ela: a cura é completa, é permanente. Agora vá e viva como uma mulher saudável. A tentação para ela poderia muito bem ter sido voltar aos seus velhos padrões. Falamos no episódio de ontem sobre aquelas fitas antigas, aqueles pensamentos antigos que poderiam continuar a tocar em sua mente, dizendo: impura, impura, impura. Jesus está dizendo: não volte a viver como uma mulher impura, quando eu a tornei pura. Você está curada, íntegra, restaurada. Vai poder ter relacionamentos que não foi capaz de ter todos esses anos. Saia com alegria. Desfrute do que eu fiz por você.
Seria possível que ela quisesse manter a sua identidade como uma mulher doente. Talvez as pessoas a notassem, nem que fosse por causa da doença. Jesus está dizendo: não continue a viver como uma mulher doente. Eu ouço muitas mulheres cristãs, mulheres que afirmam conhecer a Cristo, e percebo que, ainda que afirmem ter sido espiritualmente restauradas por Cristo, não estão vivendo como mulheres saudáveis. Elas continuam a viver em um estado não saudável, a se apegar à identidade que tinham como pessoas antes de conhecerem a Cristo e antes de Cristo lhes dar a salvação. Acho que Jesus está nos dizendo, como disse a essa mulher: vá e viva na vitória que é sua através do meu poder. Não continue a viver como uma vítima. Você não é uma vítima. Através do meu poder, você agora é uma vencedora. Isso não quer dizer que não haverá um processo de crescimento em nossas vidas. Haverá. Esse processo está em curso. Não quer dizer que não teremos mais problemas. A verdade é que teremos. Os problemas dessa mulher não tinham acabado. Ela teria que voltar talvez a alguns problemas diferentes do que enfrentou antes. Ela teria que descobrir como se reintegrar na sociedade. Talvez houvesse questões financeiras a serem resolvidas, encontrar sua família, que talvez a tenha rejeitado por 12 anos. Haveria problemas assim como há em sua vida e na minha. Mas esses problemas podem, na verdade, fazer parte do processo de cura. Eles podem se tornar um meio para obter mais ajuda e cura. O ponto de partida desse processo é voltar-se para Cristo com fé, receber a sua graça e encontrar nele esperança, ajuda e cura. Acreditar que a integridade e a pureza, os frutos da salvação, realmente podem ser nossos. A maioria aqui, conforme conversei com vocês, afirmaria ser cristã. Vocês vieram a Cristo. Vocês experimentaram o perdão de seus pecados. Ele fez um milagre em suas vidas. Pode ter sido há alguns anos, pode ter sido há muitos anos, pode ter sido muito recentemente. Mas minha pergunta é: vocês estão vivendo como uma mulher saudável que Ele as tornou? Estão experimentando pela fé os frutos dessa salvação em suas vidas? Ou voltaram a viver como uma mulher com uma doença incurável? Jesus diz: vá em paz. Sê curada de tua aflição. Caminhe na verdade, caminhe na fé, caminhe em paz, caminhe na alegria. Isso não significa que vocês não terão problemas, terão. Mas até mesmo esses problemas são degraus para um maior nível de liberdade, cura e graça. Eu olho nos olhos de mulheres que experimentaram feridas e dores profundas na vida. O meu coração se compadece por vocês. Mas a verdade é que temos um Salvador que diz: se vocês estenderem a mão e tocarem pela fé, há poder para redimi-las, restaurá-las, fazer de vocês mulheres saudáveis. Vão em paz. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa é Nancy DeMoss Wolgemuth lembrando-nos de que somente Cristo pode suprir as nossas necessidades mais profundas. Esperamos que você tenha sido encorajada pelo que ouviu esta semana. É através do seu apoio financeiro que podemos continuar a direcionar as mulheres para a cura que Deus pode proporcionar. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor através do nosso site www.avivanossoscaracóis.com. Louvamos a Deus pelo seu apoio financeiro, pelas suas orações e por suas mensagens de carinho e testemunhos compartilhando o que Deus está fazendo em seus corações. Esse é o nosso desejo, ver mulheres estendendo suas mãos a Jesus e buscando nele a cura, para que possam viver em paz e livres de seus sofrimentos. Tenha um excelente final de semana e aguardamos você na segunda-feira aqui no Aviva Nossos Corações.
O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.